Atrasos nos repasses e a redução dos recursos do financiamento estudantil ameaçam a matrícula de milhões de alunos que dependem do programa. Guilherme faz faculdade de Direito. Está entre os quase 2 milhões de alunos que estudam pelo FIES, mas que não conseguiram fazer a matrícula do segundo semestre. Se perder o benefício, não tem condições de pagar a mensalidade, né? Se a gente não tem condições de pagar a mensalidade, vai ter que trancar o curso e esperar ver a posição do governo, né? Os alunos não conseguem renovar a matrícula porque o governo não pagou as taxas de administração aos bancos públicos, que fazem os contratos do FIES. Ao todo, 700 milhões de reais. Sem os contratos, as faculdades não recebem do governo o valor das mensalidades desde julho. O prejuízo já passa de 6 bilhões de reais. Mais de 1.300 faculdades estão sem receber. O diretor da Associação das Escolas de Ensino Superior disse que nenhum aluno foi impedido de cursar o semestre atual, mas espera uma solução. Se o governo não resolve essa situação, os alunos não vão poder se matricular no primeiro semestre de 2017, porque estudaram o segundo semestre de 2016 de forma irregular. Eles não estão matriculados dentro do sistema acadêmico das instituições. O financiamento estudantil não escapou da crise. No ano passado, ainda no governo Dilma Rousseff, teve corte no orçamento, aumento das taxas de juros e mais exigências aos estudantes. Segundo o MEC, de um total de 700 mil novos contratos em 2014, o número caiu para menos de 300 mil em 2015 e ainda não atingiu 200 mil este ano. O Palácio do Planalto está analisando uma carta do presidente do Senado, Renan Calheiros, que sugeriu uma medida provisória para liberar o dinheiro, já que até agora o Congresso não votou o projeto que libera esses recursos. O ministro da Educação disse que confia no Congresso para aprovar o projeto. Esse crédito foi solicitado há cerca de 90 dias. Então, nós esperamos que neste mês de outubro ainda nós tenhamos a aprovação por parte do Congresso desse crédito que é vital para o cumprimento das obrigações do governo junto ao FIES. A proibição da vaquejada no Ceará pelo Supremo Tribunal Federal provocou debate e dividiu opiniões entre apoiadores e críticos dessa competição. Só aqui no estado são mais de 700 provas por ano. Quem defende a prática diz que ela faz parte da cultura e da economia da região. A vaquejada é algo que está na nossa cultura há mais de 100 anos. A gente tem uma geração de emprego que se fala algo em torno de 600 mil pessoas que dependem de certa forma, da economia que a vaquejada movimenta. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática esportiva e cultural. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a vaquejada passa a ser ilegal aqui no Ceará. E essa decisão abre caminho para que a atividade também chegue ao fim no restante do país. O principal argumento dos ministros do STF é que a vaquejada é uma prática cruel para os animais. A vaquejada é uma tradição em muitos estados do Nordeste e chega a reunir 60 mil pessoas por dia de prova. Durante a competição, o boi é solto na pista e 2 vaqueiros tentam dominar o animal pelo rabo. Ele tem que cair entre 2 faixas demarcadas na pista. Ele leva o choque elétrico para poder ir para frente. Eles têm os chifres cortados para poder não furar os cavalos. Não se pode chamar isso de cultura nem de esporte, porque é uma crueldade. Para o Ministério Público Federal no Ceará, que deu início à ação, o desafio agora é impedir que as vaquejadas aconteçam de forma clandestina. A partir de agora, qualquer vaquejada é crime ambiental e o aparato policial deve reprimir essa conduta, inclusive com prisões em flagrante. A seguir, a importância da prevenção de uma doença descoberta por mais de 50 mil brasileiras a cada ano. Outubro é o mês da campanha de prevenção do câncer de mama e o principal alerta é para a importância dos exames preventivos. No Brasil são registrados 50 mil casos novos todos os anos. Quando tem campanha, com mais gente trabalhando, carreta de exames circulando, fica tudo mais fácil. Diferente da rotina dos interiores e periferias do Brasil. O SUS é muito demorado e a gente sem tempo, então a gente vai deixando para lá e não faz.
Aí, quando vai ver, já passou aquele tempo ideal de pelo menos 2 anos entre uma mamografia e outra para quem tem entre 50 e 69 anos. Vai tentando, então você... E aí já passaram 3 anos? Já passaram, sim, 3 anos. Mas também tem medo, desinformação e falta de cuidado dos pacientes com a própria saúde. Tem pacientes que relatam aqui que estão há 10 anos sem ir ao médico, 10, 5, 8 anos. A campanha Outubro Rosa existe exatamente para que no mundo todo mulheres enfrentem as dificuldades, o medo e a falta de tempo e façam os exames. Porque o que os médicos vão encontrar em imagens como essas pode fazer a diferença no tratamento e no futuro. E você vê que tem aqui um nódulozinho bem na parte profunda e quase não deu para ver um nódulozinho, mas o nódulo já tem mais ou menos 1 centímetro, então um feijãozinho na mama dela. O médico explica que a demora pode fazer o tumor crescer e se espalhar, principalmente quando é um câncer mais agressivo. O grau de perigo só aumenta. Tumores de até 5 milímetros, até no máximo 1 centímetro, pode ter chances de cura acima de 95%. E os casos mais avançados, que já chegam com doença espalhada no resto do corpo, a chance de cura é menor do que 4%. Profissionais de saúde e pacientes estão mobilizados para que, além do diagnóstico, o tratamento também seja melhor e mais rápido no Brasil. Quem já passou pela experiência engrossa as fileiras dessa batalha. A Ruth superou um câncer de mama descoberto no início. Quando soube da campanha e da carreta da mamografia, arrastou as 3 irmãs para cá. Já liguei para elas, falei, podem se arrumar que eu vou levar vocês. Tem que correr mesmo, porque com saúde a gente não brinca, né? A seguir, o esporte. A Fórmula 1 chega ao circuito que registrou duelos históricos no Japão. Uma goleada consolida as pazes da torcida brasileira com a seleção. Nesse domingo tem o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, um circuito que já teve duelos históricos. Suzuka, a favorita de muitos pilotos. Cenário de duelos espetaculares da história deste esporte. Senna e Prost em 89 e 90. Senna e Mansell em 91. E por aí vai. Agora, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Quem vai levar o Mundial? Rosberg está com 23 pontos de vantagem, mas tudo pode mudar, aliás, como vem mudando ao longo do ano. E os japoneses têm enlouquecido com o campeonato. Mesmo não havendo um japonês no grid, aqui o público está mais do que contente em torcer pelo Rosberg ou o Hamilton ou até o Vettel. Vettel não tem chances de ganhar o Mundial, mas quem sabe a corrida? Hoje, Rosberg foi o mais rápido e Hamilton foi o segundo. Os duelos se renovam e a torcida também. Os japoneses garantem que sempre estarão nas arquibancadas de Suzuka. Não importa que não haja japonês na corrida. Durante anos, os brasileiros foram os que nos inspiravam. E agora é a simples paixão pela velocidade. Sempre vamos torcer apaixonadamente por alguém. No futebol, a seleção brasileira ganhou a 3ª partida com o técnico Tite. Oficialmente, primavera. Mas vai dizer que não é verão no Nordeste. E de folga, todo mundo quer curtir. A prainha talvez um pouquinho mais tarde aí. Prainha, Natal, passeio nas dunas. Que tal, professor? Eu não sei se é um passeio de bug, alguma coisa assim, mas tem que ser sossegado, não pode ser sem emoção, sem emoção. Como assim, sem emoção, professor? O que mais a sua seleção tem feito é mexer com as emoções de quem está dentro e principalmente de quem está fora de campo. Dos 20 gols da seleção nas eliminatórias, 10 foram nos últimos 3 jogos, com Tite no comando, 5 ontem contra a Bolívia. Neymar o primeiro, o de número 300 da carreira. E ele ainda foi o garçom de Felipe Luiz. Felipe Luiz, perna esquerda, bateu, olha o gol! E de Gabriel Jesus. Um golaço de Gabriel Jesus! Desequilibrar e apanhar. A cotovelada, o sangue, ele saiu do jogo. Mas o que tirou Neymar do próximo jogo foi o amarelo após se irritar com o adversário. Neymar até já foi embora de Natal, nem vai para Venezuela. É lógico que o Neymar é a cereja na torta, né? E hoje a gente tem gente para poder substituí-lo. Não vou dizer a altura, mas em condições de manter a equipe jogando um jogo realmente bem equilibrado e muito positivo.
William foi o substituto de Neymar e deve ser titular no próximo jogo. A dobradinha na direita agradou Juliano e Felipe Coutinho. E como opção para Gabriel Jesus, Roberto Firmino. Mas pode chamar de... Ai, safadão, a torcida grita. Fiquei muito feliz de ser comparado com o cabelo do Wesley Safadão. E o sósia de Wesley Safadão foi 5-0. Porque jogou sério e porque não olhou para a Bolívia como uma equipe inferior. Olhou para a Bolívia como um adversário a caminho da Copa do Mundo da Rússia. Energia renovada. Não pela brisa de Natal, mas pelos novos ventos que estão soprando a favor da seleção. Um grupo de voluntários começou um movimento na Alemanha para diminuir o desperdício de comida. Todas as noites, essas pessoas não deixam o pão dormir. O grupo percorre Berlim com uma improvável missão: convencer comerciantes a doar justamente aquilo que eles vendem. Há uma fartura de argumentos. O mundo joga fora 1/3 de toda a comida que produz. São 4 bilhões de toneladas de desperdício por ano. O padeiro nem hesita. Lá se vão quilos do seu pão de cada dia para longe das lixeiras. O movimento Food Sharing, algo como partilha de alimentos, chama essa atividade de resgate. O voluntário experiente explica aos novatos que a comida é como um presente. Cada pessoa decide o que fazer com ela, comer sozinho, dar para amigos, só não pode revender. Na Alemanha já são 2.000 voluntários como Verônica. Ela batia nas portas dos vizinhos oferecendo comida e as pessoas estranhavam. Quem daria comida de graça? Experimentaram e digeriram a desconfiança. Agora, quando ela chega com a sua bicicletinha, todos falam: opa, ela está vindo de novo, o que ela tem pra gente? Oh, she's coming again. What do you have for us? Uma padaria inteira. O principal negócio do padeiro não é o pão, mas um pão quentinho. Tudo isso iria pro lixo. É tão curioso que a gente pega tudo mesmo, assim, que tá na loja, não pode sobrar nada. Isso é um acordo que eles fazem com o próprio estabelecimento. E essa ação não é caridade. Aqui na Alemanha, o lixo tem preço. Todos os comerciantes alemães precisam pagar para o rejeito ser recolhido. O grupo luta por uma lei que torne obrigatória e não voluntária a doação de comida. A brasileira, no outro lado do balcão, concorda. Para a gente não foi tão difícil, porque para a gente também é muito vantajoso. A gente não produz lixo, basicamente eles vêm recolher o produto no final da noite e, querendo ou não, é um pecado você vai toda essa comida no lixo, né? Como nem só de pão vive o homem, os voluntários de Berlim recolhem outros tipos de alimento. Já salvaram 1.000 toneladas. E é essa a prova que a comida é valiosa demais para ser desperdiçada. Aqui no Brasil, uma exposição em Florianópolis está revelando um pouco da obra e do processo criativo do arquiteto catalão Gaudí. Ele era religioso e celibatário. Criou algumas das linhas mais ousadas já desenhadas pelo homem. Passou a vida em Barcelona, mas sua arquitetura radical e inovadora ganhou o mundo. Queremos mostrar o que tem por dentro, aquilo que faz a arquitetura de Gaudí ser tão singular, diz o curador da exposição. A estrutura aí intrigou a Flávia e a Sabrina. De longe eu achei que era um lustre, né? Gaudí não gostava de desenhar no papel os projetos dele, até porque a folha tem 2 dimensões e a arquitetura pede 3. Mas então como é que ele fazia para visualizar o que queria criar? Bom, o arquiteto bolou este modelo aqui, com correntes e pesos. E aí vem a genialidade da coisa. Quando a gente olha aqui para baixo, neste espelho, consegue ver em 3 dimensões as torres da Igreja da Sagrada Família. É a obra mais famosa de Gaudí e vai ficar pronta em 2026, ano do centenário da morte do arquiteto. Aqui na exposição está representada em grandes maquetes. As colunas lembram árvores, juntas elas formam um bosque. Para Gaudí, era a imagem do paraíso terrestre que ele fez em louvor a Deus. Foi a arquitetura de Gaudí que mudou a cara de Barcelona no início do século XX e fez dela uma das cidades mais conhecidas do mundo.
Para os estudiosos, mais do que qualquer outro artista daquele tempo, foi o Gaudí que soube usar a tradição para criar algo inovador e único. As 70 peças vão ficar no Brasil até fevereiro do ano que vem. Algumas originais, como a cerca de ferro da Casa Vicens, a primeira feita por ele. E também um azulejo usado na torre de El Capricho, este palácio de férias. A gente fica, nossa, né? Como será que é chegar perto de uma obra dessas? Essa exposição fica até 31 de outubro no Museu de Arte de Santa Catarina e depois vai para São Paulo. A seguir, a menor inflação de setembro em 18 anos. E a Escola Gaúcha que conseguiu a melhor média do Enem entre todas as estaduais do Brasil. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Congresso Nacional uma nota técnica contra a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos federais. Segundo o documento, a PEC torna o Executivo um superórgão, uma vez que passa a controlar os demais poderes de maneira indireta. A proposta foi anunciada pelo governo federal como uma das medidas para reequilibrar as contas públicas. Pelos próximos 20 anos, ela condiciona o aumento das despesas da União à inflação do ano anterior. A Procuradoria afirma que a proposta é inconstitucional e ofende a autonomia dos poderes e do próprio Ministério Público. O IBGE anunciou hoje a menor inflação de um mês de setembro dos últimos 18 anos, principalmente por causa dos preços dos alimentos. A dona Narcisa saiu com um carrinho cheio. No rosto, aquele sorrisinho de quem sabe que pagou menos pelas compras. Comprei leite a R$2 e pouco e já comprei leite quase a R$5. Foi mais barato. O tomate também não foi caro, né? O açúcar também não foi caro. A professora comprovou o que dizem os números divulgados hoje pelo IBGE. Os alimentos ficaram mais baratos este mês e, por causa disso, para o mês de setembro, a inflação foi a menor desde setembro de 1998 e bem abaixo do índice de agosto. Desde janeiro, o acumulado é de 5,51%. Eu acredito que o ano que vem a gente vai ter na alimentação um fator de contribuição para a redução inflacionária importante, muito mais importante do que tivemos esse ano, quando só agora ele começa, então, a fazer o seu papel. A queda mais expressiva, segundo o IBGE, foi no preço do leite, que vinha subindo sem parar desde o início do ano. Em setembro, o preço caiu quase 8%. Aqui neste supermercado, o litro desse leite longa-vida custava R$ 4,49 em julho e hoje era vendido aqui a R$ 2,69. Bom para a família do Paulo, que consome quase 50 litros de leite por mês. Está valendo a pena, o leite está valendo a pena. Este consultor de varejo explica os motivos da queda no preço do leite. Diminuiu o consumo, as chuvas têm melhorado os pastos, fazendo com que haja uma produção um pouco melhor. E aí tem uma oferta melhor de leite no mercado. Estava levando menos. Agora eu estou levando 5 porque ele está com preço em conta. Por isso, dona Narcisa ria tanto, sem perder a seriedade jamais. Acho que precisa baixar mais, porque a gente ainda está pagando muito caro, né? Técnicos do Tesouro Nacional terminaram hoje uma avaliação das contas do Estado do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, o governo paga com atraso fornecedores e os salários dos servidores. Eu trabalhei o mês inteiro e é nada mais justo de eu receber meu salário no final do mês. Aí eu fico acumulando esse monte de contas aqui sem pagar. Estou vendendo meu carro porque eu não sei o que vai acontecer mês que vem. A paz foi tirada. Agora é a dignidade. O governo atrasa os pagamentos dos servidores desde o ano passado e não consegue cumprir uma liminar do STF, pagar no terceiro dia útil de cada mês. Na última quarta-feira, o Estado só pagou os funcionários da educação e 70% de quem trabalha na área de segurança. Para todos os outros servidores, a promessa é entre os dias 13 e 17. A medida mais recente para aliviar o caixa foi proibir por 30 dias qualquer nova contratação de fornecedores de equipamentos ou de serviços. Só que o problema é enorme. O rombo no orçamento deste ano está em cerca de 20 bilhões de reais. E a dívida já ultrapassou o que permite a lei de responsabilidade fiscal. A crise é tão grave que é difícil sair dessa situação sozinho. A pedido do governo do Rio, técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional passaram a semana aqui analisando as contas. Eles vão fazer um diagnóstico e propor soluções.
O secretário da Fazenda do Rio negou qualquer tipo de intervenção federal e disse que o governo vai fazer novos cortes até o fim do mês. Nesse curto prazo não teremos uma solução assim, até o fim do ano está resolvido. Não, isso não irá acontecer. Ainda teremos problemas para o ano que vem, sim, ainda reflexo ainda em 2018. Este economista diz que os estados precisam fazer reformas estruturais e até vender patrimônio. A médio prazo, nós temos de aprovar reformas que vão alterar o desequilíbrio da previdência pública nos estados. Antes, o estado tem de vender ou procurar antecipar o dinheiro da venda de patrimônio, que é o que normalmente qualquer pessoa faz numa situação difícil como esta. Uma consequência dessa crise é enfrentada por alunos com deficiência auditiva em vários colégios estaduais do Rio. No caderno, palavras que já não fazem mais sentido. O que o professor ensina, eles não entendem. Português. Difícil. É verdade. A surdez não impediu Juan, Thalita, Angélica, Tamires de frequentarem uma escola estadual junto com os outros alunos. Mas agora, eles não conseguem acompanhar a turma nem estudando em casa. É que na sala de aula, eles não têm mais intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Como entender o que o professor diz quando não se pode ouvir? Como aprender o que é ensinado só para quem tem a capacidade de escutar? Os alunos surdos precisam de um intérprete na escola. Uma pessoa capaz de traduzir o mundo dos sons para a língua de sinais. Sem isso, esses alunos se sentem excluídos. É como se estivessem sozinhos, isolados, mesmo dentro de uma sala de aula. Mesmo assim, Juan vai para a escola todo dia. O mais difícil para ele é que ele não entende nada e ele fica alienado, porque ele depende de amigos e os amigos têm que ter paciência e é complicado para ele. É assim que a Thalita também se sente. Muito triste. Na escola, sai chorando, entendeu? Sai que vai fazer trabalho. Quando for fazer trabalho, prova, não é? Aí sai de lá chorando. Em maio, o governo do Rio decidiu não renovar o contrato com a associação que prestava esse serviço para as escolas estaduais. E Estela foi obrigada a deixar os alunos. Elas ficam me mandando mensagem, né, de partir o coração. Tia, me ajuda. Tia, por favor, quando você vai voltar? Dona Leni também pediu ajuda. Tô vendendo cloro, tô vendendo picolé, entendeu? Para juntar um dinheiro, para ajudar essas três que têm mais dificuldade na escola. A tia, que cria Juan, não se conforma. Ele perdeu a audição numa enfermidade. E quando ele tem a oportunidade de ouvir através de uma pessoa, mais uma vez esse direito está sendo tirado dele. O mundo deles não é silencioso. É cheio de palavras que só precisam de tradução. Agora, como é que eu falo boa sorte? Boa sorte. Boa sorte. A Secretaria Estadual de Educação do Rio informou que vai fazer uma nova licitação e que as escolas que têm necessidade de intérprete de Libras estão recebendo recursos para o serviço diretamente. Nós voltamos a falar com os alunos ouvidos na reportagem e eles disseram que continuam sem intérprete. Um colégio de Porto Alegre alcançou a melhor média no Enem entre todas as escolas públicas estaduais, mesmo cheio de carências. A escola Gomes Carneiro podia ficar aí, na sua cidade. Ela é parecida com milhares de outras pelo Brasil. E tem algo que todas deveriam ter. Olha só o que dizem as mães dos alunos daqui. O ensino é perfeito. É muito bom, comparado até à escola particular. Isso, mesmo com salas com infiltração e piso estragado, parcelamento dos salários dos professores e atraso no repasse de verbas. Há 5 meses, a Gomes Carneiro não recebe do governo do estado as verbas para manutenção e para compra de materiais. Os valores em atraso já superam R$23 mil. Para compensar essas dificuldades, a escola conta com a ajuda de empresas e dos pais e com a união dos professores. Se tiver que servir merenda, serve merenda. Se tiver que atender um telefone, atende o telefone. Se tiver que ir na secretaria, vai na secretaria. Se tiver que levar um aluno em casa, leva o aluno em casa. Então, na verdade, a gente trabalha em todas as funções, independente daquela que realmente tu foi nomeado na escola. Apesar das dificuldades, a escola conquistou a maior nota entre as escolas públicas estaduais do país, 582,1 pontos no Enem. Junto com a minha professora, eu vou
ser um dos primeiros, se não o primeiro. O aluno já vem com esse pensamento de que é um pouco mais puxado, é um pouco mais difícil e de que tem que ser um bom aluno para atender essas expectativas, né? Os alunos participam de gincanas e grupos de estudos. O bom desempenho em sala de aula é uma exigência. A escola tem regras, né? Nós temos normas, nós temos procedimentos e isso é cobrado do nosso aluno. Se não tiver também o empenho dos alunos, nenhum trabalho sai do papel. Os professores também incentivam a leitura e a criação de textos. As notas da redação foram altas no Enem. A participação dos pais é importante para a escola. Eles ajudam até a levar os estudantes para museus e sessões de cinema. Gosta da escola? Adoramos. Que tu gosta da escola, filha? Eu amo ela. Ela é muito boa. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul declarou que a escola não recebe repasses porque há problemas na prestação de contas. A seguir, o Haiti conta mais de 800 mortos depois do furacão. A passagem do furacão Matthew pelo Haiti foi uma tragédia de que o mundo está tomando conhecimento aos poucos. A contagem de mortos chegou hoje a 842. A destruição deixada pelo Matthew no Haiti é muito maior do que se pensava. Só nesta sexta-feira, o mundo começou a perceber isso. As informações chegam aos poucos, à medida que as equipes de resgate vão tendo acesso às áreas remotas que ficaram isoladas depois da passagem do furacão. Milhares de pessoas perderam as casas. Plantações inteiras foram arrasadas. Les Anglais foi a primeira localidade do país a ser atingida pela fúria de Matthew, ainda na terça-feira. Alguns vilarejos do litoral do país foram invadidos pelo mar. Matthew levou tudo o que encontrou pela frente, lamenta este homem, incluindo as nossas casas. Estamos todos em abrigos, perdemos tudo. Como ele, mais de 60 mil pessoas estão em abrigos. Segundo a ONU, 350 mil estão em situação de extrema necessidade. Esse morador da cidade de Jérémie, uma das mais arrasadas, diz que pouca coisa ficou de pé aqui. Não temos comida, não temos hospital. Precisamos de remédios e de médicos. Em algumas áreas do sudoeste do país, só é possível chegar pelo ar. O governo do Haiti confirmou que a situação é catastrófica e pediu ajuda internacional. Sensibilizado com a situação no Haiti, o presidente Barack Obama fez um apelo aos americanos. Pediu que procurem as agências de assistência humanitária para ajudar as pessoas que precisam. Obama lembrou que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo e já sofreu uma série de desastres naturais. O pior deles, o terremoto de 2010. O furacão produziu menos danos em território americano do que se temia. Mesmo assim, matou 4 pessoas. Milhões ainda estão em alerta. O pior ainda está por vir. Foi assim que o governador da Flórida, Rick Scott, definiu a situação hoje de manhã. É que o furacão Matthew chegou ao estado com menos força do que estava previsto inicialmente. Mas, como explicou o presidente Barack Obama, a grande preocupação agora não é só com a força dos ventos, mas com o aumento do nível do mar causado pelo Matthew e as inundações que isso pode provocar. Este ainda é um furacão extremamente perigoso. Matthew começou a se aproximar do litoral da Flórida na madrugada. Essas imagens mostram a força dos ventos, que chegaram a 190 quilômetros por hora. Mais ao sul, cidades como Miami e Fort Lauderdale, que são muito visitadas por brasileiros, sofreram poucos danos. Às 10 da manhã, Matthew atingiu a região de Daytona Beach. Placas de metal foram arrancadas e arrastadas pelo vento. A caminho da cidade, encontramos a família House, que em inglês quer dizer casa. Mas o que eles têm chamado de casa nos últimos 3 dias é este carro. Pergunto por que eles não conseguiram um hotel. Eric explica que ficou com medo, mas a família demorou a sair de casa. E aí, todo mundo teve a mesma ideia. Daytona Beach tem 62 mil habitantes, mas hoje está assim, olha, completamente deserta. Não é para menos, as ruas estão totalmente alagadas, está cheio de destroços para todos os lados.
galho de árvore caído. A maior parte da cidade está sem energia elétrica e, olha, é até proibido sair de casa. A polícia decretou um toque de recolher entre as 0 horas dessa sexta-feira até as 7 horas da manhã de sábado. Mal a chuva passou, a uruguaia Marisol saiu para ver os estragos. O marido cuida de um museu de veteranos. Eles tiveram o cuidado de proteger as vitrines antes da passagem do furacão. Estou feliz que ficou tudo bem. Quedei contenta que todo esto quedou protegido. Aqui funcionava a lanchonete desse posto de gasolina. A gente vê que tudo ficou debaixo d'água, as mesinhas, os bancos. Olha só onde é que veio parar o ventilador de teto. Agora as bombas também ficaram submersas e olha, vai demorar um bom tempo para que alguém possa abastecer aqui outra vez. O furacão seguiu para o norte e chegou à região de Santo Agustín às 3 da tarde. As ruas ficaram inundadas. O sistema de segurança dessa casa registrou o momento em que o mar invadiu a sala. O vento destruiu transformadores de energia em vários pontos do estado. Mais de 800 mil pessoas estão sem energia. 22 mil moradores ainda não sabem quando poderão voltar para casa. A previsão é que durante o fim de semana, Matthew vá perdendo força, mas continue a contornar a costa, passando pela Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Bom, agora a gente vai ver a previsão do tempo para o Brasil. Certamente um tempo mais ameno, né, Maju? Boa noite. Com certeza, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Aqui tem tempo instável só lá no sul, por onde eu começo o nosso giro do fim de semana. Essa baixa pressão aqui e essa frente prometem deixar o tempo instável entre parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E além de chover em Porto Alegre e em Florianópolis, pode ventar forte, ventos de 50 km por hora. E o sábado deve ser friozinho nessas duas capitais. Tempo firme na faixa oeste da região sul, em grande parte aqui do centro-oeste e da região sudeste, e nessa área entre parte de Sergipe e parte do Maranhão. E a secura pode ser brava amanhã à tarde em áreas aqui do centro-sul, olha, entre Mato Grosso, passando pelo oeste dos estados do sul. Rio, São Paulo e Cuiabá devem ter um sábado com tempo aberto, que vai variar a temperatura. O dia começa com 12 graus aqui em São Paulo, 28 de máxima, pode ter névoa de manhã, Rio de Janeiro com 31 de máxima e Cuiabá com 35. Vamos para o norte e para a parte do nordeste, pois tem muita chuva prevista para essas regiões, especialmente lá na Bahia, Salvador com 27 de máxima e chuva. Vem mais chuva para Rio Branco, onde já choveu 40% do esperado para o mês, de ontem para hoje, 33 de máxima por lá. E a gente termina esse giro aqui em Belém, que tem previsão de pancada de chuva. Lá está tendo Círio do Nazaré. Bonner, amanhã eu estou aqui e a gente traz uma previsão especial para o domingo da procissão. Combinado então, Maju. Boa noite para você. Boa noite. A seguir, o Prêmio Nobel da Paz. De Pelé a Neymar, o palco dos meninos. Casa de milhões de apaixonados. Templo de uma história de glória. Passado, presente e futuro da nação santista. Amanhã, a Vila Belmiro comemora 100 anos com um jogaço. Santos e Benfica de Portugal. Festa para um século de vitórias em casa. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Oferecimento Casas Bahia. Na loja, no site, no celular. Chopp Brahma. Chopp é assim que se faz. Johnson & Johnson Hipogloss Ultra Proteção por até 9 horas. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Vivo, toda a família com o 4G no único plano. E Sadia, agora com 30% menos sódio. Uma gravação divulgada hoje sacudiu a campanha eleitoral americana. São comentários vulgares sobre mulheres feitos pelo candidato do Partido Republicano Donald Trump em 2005 nos bastidores de um programa de TV. Trump diz que tentou ter relações sexuais com uma mulher casada e que, por ser famoso, poderia fazer o que quisesse com qualquer uma.
Na época, ele era recém-casado com a atual mulher, Melania. O candidato emitiu uma nota em que pede desculpas caso tenha ofendido alguém. Afirma ter ouvido de Bill Clinton, marido da candidata democrata Hillary, coisas muito piores. Hillary também divulgou um comunicado em que afirma que não se pode deixar um homem como Trump se tornar presidente. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que assinou o acordo histórico com os guerrilheiros das Farc, ganhou o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel da quase paz. Juan Manuel Santos ganhou, segundo o comitê do Prêmio Nobel, pelos esforços em chegar perto de uma solução pacífica para uma das mais longas guerras civis da história moderna. Mas que ainda há perigo desse processo entrar em colapso. Foram 4 anos de negociações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, que resultaram no acordo que, há 5 dias, foi rejeitado pelos colombianos em plebiscito. O presidente Barack Obama já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, entre outras coisas, pelos seus esforços para fechar a prisão de Guantánamo, que continua aberta. Líderes palestinos e israelenses também já ganharam o Nobel da Paz pela tentativa de acordo numa região que continua em conflito. Hoje, o presidente Juan Manuel Santos recebe mais um prêmio carregado de esperança. Este prêmio que me han dado... Santos disse que está honrado e agradecido pelo prêmio e que ele vai ser um grande empurrão em direção à paz. Esta luta por la paz la vamos a ganar com todos vocês. O chefe das Farc, Rodrigo Londoño, o Timochenko, não foi lembrado pelo comitê. Eles justificaram a ausência, dizendo que Santos foi o primeiro presidente a apostar todas as fichas na paz. Por isso, a ênfase nele. Nas redes sociais, Timochenko deu os parabéns ao presidente e escreveu: "O único prêmio que queremos é a paz com justiça social, sem paramilitarismo, sem retaliações ou mentiras." O Globo Repórter de hoje vai mostrar brasileiros que ganham a vida nas ruas. Você imagina quanto rende para um vendedor de guarda-chuvas um único dia de tempo ruim? O professor desempregado sustenta a família como violinista nas esquinas. Quem tinha, dá dinheiro. Num dos pontos mais sofisticados de São Paulo, 3 jovens descobrem o trabalho ideal: a banca dos pastéis gigantes. Porque o comerciante, que já teve uma loja, preferiu voltar a vender na praça. A amiga das maritacas. Num cenário espetacular, a vendedora de sanduíches trabalha sonhando com a formatura do filho. É hoje, hein, no Globo Repórter. Até lá. Em seguida tem Lista Negra e depois o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.